outro tema enfim, se fala muito da promessa das tecnologias, das plataformas adaptativas, de que você, por meio da tecnologia, consegue trabalhar com a diversidade que você tem na sala de aula melhor, né? Seja porque você pode ter recursos diferentes para pessoas que queiram, ou pelo tempo, né? As pessoas podem fazer as coisas no próprio tempo, ou podem escolher mais, e também pela questão dos dados, que você consegue olhar, saber onde que cada aluno está, enfim. Aí eu queria saber um pouco da experiência de vocês, o que vocês acham que é verdade ou tem sido possível fazer, o que falta, o que inclusive poderia melhorar nas próprias plataformas que vocês têm visto. Isso, na minha disciplina, eu já vou até adiantar que eu levo um pouco de vantagem. Eu tenho certeza que eles vão falar das questões dissertativas que aparecem em disciplinas de humanas ou qualquer outra que não seja de exatas, né? Porque em matemática o exercício pode dar 12, mas em português não tem como, né? Mas isso também não é verdade, porque é uma visão reducionista dentro da própria matemática de que matemática sempre vai dar 12, 13 ou 0, né? Se não achou a resposta, chuta no 0. E não é verdade. Por quê? Porque é necessário que o professor visualize aquilo que o aluno escreveu e como ele resolveu a questão. Qual é o desenvolvimento dele, como ele estruturou o raciocínio, como ele escreveu, como ele compartilha uma forma de pensar. E até em grupo, às vezes, essa forma de pensar é diferente dentro do grupo e é criada uma nova forma de pensar. E como mostrar isso para outra pessoa. Então, as plataformas adaptativas elas são interessantes porque você consegue ter atividades que levem o aluno para uma mesma direção, mas por caminhos diferentes. Então, dentro da matemática, por exemplo, você dá uma questão que envolve, sei lá, fração, o conceito de fração, mínimo múltiplo comum de uma operação algébrica ali dentro. Se o aluno erra essa atividade, ele pode ter dúvidas, ou ele pode errar por falta de atenção, pode acontecer, erro de cálculo normal, ou ele pode ter dificuldade em pré-requisito. E dentro de uma plataforma adaptativa, por exemplo, como o Khan Academy, ele direciona esse aluno para esse pré-requisito, para que ele aprenda isso que, por algum momento, ficou falho. Mas a gente pode também criar aulas que deem conta disso de modos diferentes. E não personalizar só o conteúdo, mas a forma também. Então, uma coisa, por exemplo, que eu faço numa plataforma que eu uso bastante, chamada Syllabi. Eu sou muito crítico, né, com as coisas que eu seleciono para montar uma aula. Então, para mim, tudo tem como ser melhorado. Então, o Syllabi me permite montar minha aula do zero, misturando diversos recursos, diversos formatos, Então, texto, vídeo, eu crio uma questão e o aluno responde essa questão gera dados para mim de quem acertou, quem errou. E é muito melhor do que você dar uma folha de papel, porque na folha de papel eu não tenho um índice estatístico, uma porcentagem de quantos por cento da sala resolveram aquilo, quantos por cento resolveu aquilo. Então, o Syllabi me permite criar do zero. Só que também, como ele me permite criar do zero, é um trabalho que eu tenho de selecionar tudo que eu vou colocar lá. Mas é muito interessante, porque no começo eu consigo personalizar, se eu posso chamar assim, né? Mas eu consigo colocar uma introdução histórica de onde vem aquele conceito. Então, trigonometria, por exemplo, que era usado nas grandes navegações. E eu tenho uma turma, a primeira aula que eu dou nas turmas que eu dou aula todo ano, eu faço a construção da persona, que vem do Design Thinking, que é, inclusive, uma pós-graduação que eu fiz em Educação Inovadora aqui no Singularidades e concluí esse ano. Então, foi aí que eu aprendi a construção dessa persona com os alunos. E eu construo essa persona com eles, para ver qual que é o perfil da turma. Então, o que esse aluno faria? Então, eu tenho um segundo ano que tem, agora, é uma turma bem reduzida, tem 16 alunos, mas um perfil só com 2 de exatas, o resto todos de humanas. Como trabalhar numa turma dessa? Então, o índice de leitura que eu tenho nos textos de introdução histórica que eu coloco nessa plataforma é altíssimo, porque eles leem. Está lá, não é obrigatório. Está lá, se você quiser, você lê. Se você não quiser, você não lê. Eu tenho um outro aluno que ele é tem muita facilidade em matemática nessa turma. Muita. Na verdade, se a gente tivesse um currículo flexível bastante, ele não precisava nem ver minhas aulas, na verdade. Essa é a verdade. Mas ele tem que ver. Então, aí é uma outra discussão, né? Mas ele não lê nenhuma introdução histórica, porque realmente para ele não interessa aquilo. Eu coloco vídeo. No nono ano, eu tenho uma aluna que ela tem déficit de processamento auditivo. Ela vê todos os meus vídeos. Todos. Por quê? Porque ela vai e volta quantas vezes ela quiser
para ela conseguir entender. Na sala de aula, sem esse recurso, eu falo uma vez, ela captou alguma coisa. Eu falo de novo, ela capta um pouquinho mais. Mas eu não consigo repetir tanto quanto ela precisa. E com o vídeo ela tem essa capacidade. Então, isso também a gente personaliza não só o que a gente faz para o aluno, a atividade em si, para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade para resgatar um pré-requisito, para trabalhar um conceito ali, mas também a forma. E quando a gente mistura tudo isso, usando o que a gente quiser, né, tipo, o tipo de ensino que a gente quiser, mas falando especificamente de um que eu conheço bem, que é o ensino híbrido, a gente consegue criar, por exemplo, estações, rotação por estações, onde em cada estação a gente trabalha uma forma. Porque se o aluno aprende por vídeo, a gente também não pode só dar vídeo para ele. Porque o mundo não vai ser só de vídeos. E também o mundo não é só de textos. O mundo hoje não é só de aprender com alguém falando para você. O mundo não é, apesar de que eu acho que o mundo é muito, mas não é só de trabalho em grupo. O aluno tem que ter o momento individual dele também. Sozinho, sem tecnologia, e sozinho com tecnologia, para ele se conhecer. Então, uma discussão mais no sentido da personalização do ensino são essas reflexões assim, que a gente faz. E que eu me pergunto bastante isso no meu processo e na minha atuação enquanto professor. A questão é justamente essa, né? A personalização é uma necessidade, né? Os alunos aprendem em ritmos diferentes, aprendem de formas diferentes. Nós estamos em um mundo que tem demandas diferentes, não são mais as mesmas, né? E a forma de se ensinar e a estrutura com que se ensina está ultrapassada, né? Então, isso é um fato. Então, eu acredito que a personalização é o caminho, é a meta a se chegar. E a tecnologia vem ao encontro disso, ela torna possível isso, né? Com os avanços tecnológicos, com as novas tecnologias, nós percebemos que essa personalização está cada vez mais próxima, né? Cada vez mais possível. Entretanto, há um caminho longo a se percorrer ainda, né? Não é tão simples assim. Você imagina, eu com quase 50 aulas por semana, em que momento eu paro para personalizar cada aluno, enfim. Então, há uma complicação muito grande, né? Que a estrutura acaba refletindo no nosso trabalho, né? Que é o que nós temos. E aí, nós partimos para algumas estratégias, como as que o Fernando falou. Então, você disponibiliza o jogo, você disponibiliza o resumo, o texto, enfim, o vídeo, né? Uma série de possibilidades para o aluno, tenta cercar, né, o máximo possível o conteúdo. Eu tenho uma facilidade, que eu dou aula do 6º ao 9º ano, né, na mesma escola, então, para os mesmos alunos, então eu já sei no 7º ano bem quais são as dificuldades de cada um, então eu sei como conversar com ele, que tipo de atividade, né, mas ainda assim é complicado, né? Mas eu tenho certeza que a personalização é a meta a ser seguida, é a necessidade, é a principal demanda que nós temos hoje. A tecnologia tem esse potencial também, né? Tem trazido muitos profissionais de outras áreas para dentro da educação, né? E o interessante é que esses profissionais, muitos deles têm se envolvido, têm se preocupado com o professor, né? Em ouvir o professor, ter o professor do lado. Então, várias dessas empresas têm, inclusive, contratado professores, né, para trabalhar. Eu acho que a coleta de dados é fundamental para a personalização, né? Até pelo contexto que nós vivemos, né? Muitas aulas e tal, enfim, você precisa desses dados prontos. O quanto a tecnologia conseguir adiantar isso para você, né, melhor. E aí, claro, vai também do professor determinar que caminho seguir, porque não é só coletar o dado, o que eu faço com os dados depois, né? E aí é que nós temos os problemas, né? Como que eu vou personalizar, por exemplo, coletar dados de questões dissertativas? É algo complicado hoje. Tende a ser resolvido, né? Mas é algo complicado. Questões objetivas já são mais simples e já ajuda bastante, né? Mas a questão é ter esse pessoal ajudando na coleta de dados, com as diferentes plataformas para cada disciplina, mas também ter os caminhos, o que fazer com esses dados todos que estão sendo coletados, né? Para que aí você consiga chegar na meta que é personalizar. Tem uma reflexão aqui que eu estava pensando, que é sobre a escola de hoje, né? Assim, então, pensem, só vou jogar a pergunta. A escola de hoje, ela tem um tempo fixo e um nível de aprendizagem variável dentro de uma turma. Então, o tempo fixo, sei lá, aulas de 50 minutos. Só que nessa aula, não importa o que o professor tenha feito, tradicional, expositiva, ensino híbrido, trabalho em grupo, qualquer coisa.
O nível, se eu posso chamar de nível, tá? De aprendizagem de cada aluno é diferente. Eu tenho um aluno que entendeu o que você falou, inclusive fez relações com aquilo que ele já conhecia, que ele traz como bagagem. Eu tenho um aluno que entendeu só aquilo que você falou, mas ainda não tem conhecimentos para fazer outras relações e conexões com algo que ele deveria conhecer. E eu tenho um aluno que não acessou, não conseguiu entender aquilo que você falou por dificuldades anteriores. Então, a minha realidade hoje, com essa turma que eu falei, por exemplo, desse aluno não precisava da minha aula. Então, a gente tem 50 minutos, ou aula dupla, sei lá, para cada disciplina, para cada professor, falando de ensino Fundamental 2 e médio, mas Fundamental 1 também tem uma divisão que você precisa respeitar dentro de sala, apesar de ser, em alguns casos, um pouquinho mais flexível. Agora, imagine um ensino em que o aluno chega na escola, ele recebe um roteiro do que ele vai fazer. Então, nessa manhã, ele tem que fazer 2 aulas de história, uma de matemática, uma de química, outra de matemática, sei lá, e uma de geografia. Ele tem esse horário, é isso que ele vai ter no dia. Mas um aluno como o meu, por exemplo, em matemática, ele não precisa ficar 50 minutos lá dentro. Ele pode, em 20, com certeza absoluta, ele daria conta. Em 20. Porque quando eu acabo de formalizar, sistematizar o conceito, ele já fez os exercícios da aula e os da tarefa. Todos. Então, tarefa para ele não existe. Porque ele já fez todos, a não ser que eu traga. E eu trago livros de fora e dou o livro para ele. Eu falo assim, eu trouxe minha biblioteca, né? Eu sou a biblioteca dele. Eu trago o livro de matemática, eu dou na mão dele. Para ele ter algo para praticar. E esse menino não precisaria ficar 1h40 nesse dia comigo. Ele precisaria ficar 35 minutos, 40, e o restante ele poderia usar em biologia, por exemplo. Em história, em química, em geografia, não sei. Mas ele teria cumprido tudo aquilo que se espera dele naquele dia. Porque a gente teria alguma forma de fazer isso. Então, aí também a gente seria, eu acho que o ápice de uma acho que individualização até, mais do ensino. De você olhar para o sujeito e falar o que ele pode fazer e o que na verdade, ele precisa fazer ali. O que ele poderia fazer. Se eu deixasse esse menino livre para pesquisar alguma coisa em matemática. Então, para ele, a gente tem que, enquanto professor, buscar coisas. E, atualmente, eu estou buscando uma iniciação científica na Unicamp, que está quase saindo, quase, para um menino do 2º ano do ensino médio, com um colega que se formou comigo, que também tinha essa facilidade, tanto quanto esse menino tem. Então, ele entende isso, porque esse colega meu, no 2º ano do ensino médio, tirava A nas disciplinas do doutorado da USP. Enquanto o pessoal do doutorado tirava B e C.